Deus, vós os seus santos, temei a Deus, pois aos que temem bem nenhum lhes faltará. Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor, de qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Bom dia, seja muito bem-vindo nesta manhã. Eu desejo que a graça e a paz do nosso bom Senhor Jesus seja contigo e com a tua família. Eu gostaria de saudá-lo com a palavra do Salmo 27, versículo 1 e 2. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando nós lemos que o Senhor é a minha luz e que Ele é a minha fortaleza, nós lembramos muito bem da última semana, dos ventos, do vendaval, do ciclone, do medo que acometeu muitos de nós durante esse momento, durante esse processo. E também depois, quando muitos ficaram vários dias sem energia elétrica, ainda hoje tem pessoas no nosso estado que não têm energia elétrica nas suas casas restabelecida, que estão vivendo, se adaptando sem a luz, sem a energia elétrica, o que dificulta muito a vida. E quando nós pensamos agora na nossa vida, no nosso coração, muito mais necessidade de luz e muito mais necessidade de algo firme que nos sustente, que nos proteja, que nos guarde, de uma fortaleza, muito mais necessidade nós temos em nosso coração. Por isso eu saúdo você nesta manhã com essa palavra, desejando que Deus nos conceda graça nesse dia e sabedoria para olharmos para Ele e olharmos para a nossa vida e pensarmos o que é que eu preciso e aonde eu posso buscar. Queremos refletir na palavra do Senhor nesta manhã, queremos louvar ao seu nome e nós temos esse privilégio de podermos fazer isso da forma como o Senhor permite que façamos. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus abençoe esse momento também aí na tua casa, na tua família. Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos que podemos iniciar mais um dia na tua presença, Senhor Deus, e sob a tua palavra, sob a tua bênção, podemos ser orientados, Senhor Deus, também na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, que quando nós confiamos no Senhor como Deus da nossa vida, que se revela a partir do seu Filho Jesus e que no poder do seu Santo Espírito nos guia e nos orienta, temos um Deus que é a nossa luz e é a nossa fortaleza. E esse Deus nós queremos louvar nesta manhã e queremos ouvir, Senhor. Por isso pedimos, Senhor, fale a nossa vida, fale ao nosso coração. Nós assim oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me, transforma-me. Querido Cristo,
dia no céu vou morar. E vendo a mudança tenho a confiança que um dia no céu vou morar. Tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor. Senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. A palavra bíblica que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã, nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Ali nós lemos assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Obviamente eu escolhi essa palavra para este dia, levando em conta a experiência que tivemos aqui em nossa cidade, no nosso estado e algumas outras regiões aqui do sul do Brasil, da última semana, do dia 30 de junho, quando fomos atingidos por um ciclone, chamado um ciclone bomba. Uma experiência de uma ventania muito forte, que causou muitos danos, que arrebentou com a casa, com o empreendimento, com os bens de muitas pessoas e que infelizmente, inclusive, ceifou a vida de muitas pessoas de algumas cidades. Nós lamentamos especialmente pelas vidas dessas pessoas e lamentamos também por aqueles que perderam muitas coisas. Alguns tiveram danos mais leves e, passando aqui pela região onde eu moro, verifiquei que quase todas as casas, de alguma ou de outra forma, foram levemente atingidas, algumas um pouco mais severamente. Mas telhas dos beirais das casas, muitas e muitas casas assim tiveram algum destelhamento, ou parcial ou até total. E eu obviamente lembrei dessa palavra, porque nessa palavra Jesus está no final do Sermão da Montanha, nestes capítulos 5 a 7 de Mateus, onde Mateus junta essa coletânea, entre aspas, assim, de ensinos de Jesus, momentos que Jesus teve com os seus seguidores, falando a respeito do reino dos céus e transmitindo aquilo que é a vontade do Pai para as situações mais diversas da vida. O Sermão do Monte, quando nós lemos, num primeiro momento ele, a partir de nós mesmos, nós vamos perceber que Jesus
traz este ensino de forma tão radical que a pergunta no final é, mas quem pode com isso? Quem consegue cumprir a vontade de Deus? Quem consegue fazer aquilo que Deus designa, que é aquilo que Deus tem vontade para as pessoas? E a conclusão, obviamente, vai ser ninguém. Por isso que também no Sermão da Montanha, Jesus vem, num primeiro momento, radicalizando a palavra. Ele radicaliza a lei que foi dada na antiga aliança. É como que se ele esmiuçasse os 10 mandamentos e transformasse eles em algo praticamente impossível de ser cumprido. E é impossível por causa do pecado que é em nós. Podemos cumprir alguns, mas em outros nós falharemos. E aí a mente de algumas pessoas nessa hora faz aquele raciocínio humano, onde se pensa assim facilmente, pois é, então se não se pode cumprir aquilo que Deus designa, se ninguém consegue, então Deus vai voltar atrás, Deus vai tirar a sua palavra, Deus vai tirar aquelas exigências que ele fez, porque ninguém consegue. E não é isso que Jesus vem fazer. A graça e a misericórdia de Jesus não estão no fato de fazer com que a lei fosse abolida, que a lei fosse tirada, já que ninguém consegue cumprir, então vamos revogar a lei. Não. E isso muitos países fazem, isso a nossa cultura faz, isso a nossa sociedade tem feito e tem se transformado geração após geração, onde nós percebemos que aquilo que às vezes é criado como uma boa lei, pelo fato de algumas pessoas não concordarem e não quererem se adequar àquela lei, as leis vão se adequando à vida das pessoas e não a vida das pessoas se adequando à lei. E Jesus não vem fazer isso. Inclusive, ele diz no próprio Sermão da Montanha, eu não vim tirar a lei. A lei é boa. Eu vim cumprir a lei. E pelo fato de Jesus vir e cumprir a lei e toda a sua consequência da lei aplicada na vida da humanidade, Jesus assume sobre si na cruz, por causa disso é que nós podemos, pela fé em Jesus, chegar no final do Sermão do Monte e observar que aquilo que nós não conseguimos cumprir, em Jesus agora nós temos sim a redenção e aquele que cumpre em nós e por nós a lei, mas que a partir da sua graça e da sua misericórdia, agora que são presenteadas a nós, temos esta palavra como uma orientação de vida, como um novo jeito, uma indicação de como viver. E quando no final do Sermão da Montanha aqui, Jesus agora vai falar sobre os 2 fundamentos, ele vai comparar exatamente a vida de 2 pessoas, né, diferentes, a 2 jeitos de construir uma casa. Né? E o desafio é o seguinte, todo aquele que ouve estas minhas palavras, quais minhas palavras? Todo o Sermão do Monte. Aquele que ouve o ensino de Jesus e as pratica, será comparado a um homem prudente, um homem sábio, uma pessoa que sabe o que está fazendo, que não apenas vive como sendo levado pelas ondas, né? Que vive sem direção, que não tem um rumo certo na vida. Mas um homem prudente é aquele que sabe o que está fazendo. E aquele que sabe o que está fazendo, Jesus agora compara ele. É como esse homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, batem com força contra aquela casa, mas ela não desaba porque havia sido construída sobre a rocha. Então, o homem prudente, o homem sábio, procura uma rocha para construir. Enquanto que o homem, ou a segunda parte aqui do texto diz, aquele que ouve as palavras, ele também ouve, mas não as pratica. Ele é comparado a um homem insensato. Insensato é exatamente o contrário de um homem prudente. É um tolo, é alguém que até sabe o que deveria ser feito, mas de propósito ele não faz. E essa pessoa agora é comparada como aquela pessoa que constrói a casa sobre a areia. Aí vem a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, batem com força contra aquela casa e ela desaba, sendo grande a sua ruína. É importante lembrarmos dessa palavra exatamente nesses dias que vivemos, porque muitos de nós, quando o vento bateu na nossa casa, naquele momento, muitos de nós ficamos com medo. A gente fica apreensivo, a gente não sabe o que vai acontecer.
A gente só vê aquele vento lá fora, às vezes levando parte do telhado, ou às vezes até causando danos, derrubando árvores, né? Na sede aí da nossa comunidade aqui da Melk Topal Central, inclusive teve uma árvore grande arrancada inteiramente, inclusive com a própria raiz, né? Também destelhou parte do beiral lá da Melk. Então, quando vem estes momentos, a gente percebe que a ruína é grande. A ruína é grande. Antes de virem estes momentos de prova, parece que está tudo bem. Só que exatamente nos momentos de maior tensão, de maior apreensão, é que nós vamos perceber a importância de construir a vida sobre o alicerce firme, a rocha. Se a gente olhar o contexto daquela época, a região onde Jesus proferiu estas palavras, é muito comum naquela região, lá da Galileia, que nos meses quentes do ano, a areia vai criando uma espécie de uma camada grossa que fica firme, como se fosse uma areia socada. E por isso Jesus pega essa imagem, porque facilmente alguém poderia vir, né, ali naquela região, ao entorno do mar da Galileia, e bater no chão e perceber, nossa, aqui parece um chão firme, porque a superfície era de fato firme. Só que era necessário a pessoa fazer um teste, né, cavar até encontrar a rocha, porque debaixo da superfície firme tinha geralmente um terreno instável, um terreno arenoso. E por isso Jesus agora vai pegar essa imagem e, mais do que simplesmente a gente olhar de uma forma simplista para isso daqui e pensar, obviamente ninguém vai construir a casa na praia, na beira da praia, sobre a areia, mas vai procurar um local firme para construir a sua casa. Parece ser óbvio, mas não é tão óbvio assim. Porque naqueles locais, daquela região lá da Galileia, facilmente alguém poderia vir e construir a casa achando que ali era uma superfície firme. E com isso Jesus vai nos ensinar nesse texto e vai nos desafiar a algumas coisas importantes, a alguns aspectos importantes que eu gostaria de compartilhar e nos motivar e nos desafiar a partir desse texto, destes dois fundamentos que Jesus convida a refletirmos como é e como está e sobre o que está construído ou construída a nossa vida. Então, pensar no fundamento da nossa vida é mais do que achar uma superfície que parece ser dura, que parece ser firme, mas é ir além, é transpor a superfície e é cavocar e é averiguar de maneira que se encontre algo de fato e de verdade sustentável e que vai suportar o peso, entre aspas, da nossa vida, da nossa casa. Então, o que Jesus está nos convidando nesse texto, no final do Sermão do Monte, é a sairmos da superfície, é a analisarmos bem como está a nossa vida e termos a coragem e o passo de fé de ir além daquilo que nós estamos fazendo, a ir além de onde nós estamos na nossa vida e no nosso viver. Jesus tinha como pano de fundo também as instituições religiosas que, com o passar dos séculos, foram se construindo, foram se fortalecendo. Se nós pensamos na época, o partido dos fariseus, o partido dos saduceus, não eram partidos políticos, mas eram partidos religiosos, eram facções religiosas que se criavam e pessoas que se agregavam em torno deles, de maneira que eles iam construindo práticas e achando que com estas práticas que eles instituíam, muitas vezes na melhor das boas vontades, em torno da palavra de Deus, mas estas práticas é como que com o passar do tempo fossem criando camadas duras na superfície. Só que com o passar do tempo só tinham aparência de dureza, porque por baixo eram arenosas. E com isso Jesus convida a estas pessoas da época a olharem e a cavocarem além da superfície para ver de fato aonde estavam construindo a sua vida. Se nós olharmos para os nossos dias, seria a mesma coisa de que pessoas às vezes pensam que, seguindo algumas práticas instituídas, isso por si só já é algo que agrada a Deus e que a minha vida está bem ajustada com Deus, ou a minha vida está bem construída porque está aparentemente construída sobre a rocha. Jesus convida a refletirmos se de fato é assim. Muitos pensam que
cumprindo uma lista de preceitos, isso automaticamente já coloca a nossa vida de uma forma reta diante do Senhor. Então, alguns pensam, pois é, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, né, não sou viciado em jogos, eu vou à igreja todos os domingos, eu até participo do coral, ou participo de algum estudo bíblico, de algum grupo, ou de um grupo de casais, ou desses grupos, e bons grupos que nós temos em nossas atividades presenciais, quando elas acontecem. E pessoas muitas vezes acham que cumprindo um ritual semanal ou mensal, já fiz a minha parte e estou em dia com Deus. E o que Jesus convida nesse texto é olharmos que a base da nossa vida não funciona dessa forma. Muitas dessas coisas até são desejáveis, são boas e servem como orientação para a nossa vida, mas como orientação, não como fundamento, não como base. Jesus convida a construirmos sobre a rocha, a cavocarmos a superfície e chegarmos lá na rocha. E quem é essa rocha? É Ele mesmo. Alguém que não rouba, não fuma, não joga e tem outras práticas belas e desejáveis até, essas coisas elas podem ser promovidas por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. Pessoas de outras religiões, não pessoas cristãs agora, pessoas de espiritismo, de hinduísmo, de budismo, pessoas assim também podem ter boas práticas, mas vão ficar apenas na superfície. E entre os cristãos, quem apenas vive achando que estas boas práticas servem como fundamento da sua vida, vão constatar com o passar do tempo que é como que se estivessem construindo uma casa sobre areia, porque mais cedo ou mais tarde virão os ventos e as tempestades da vida. E por não estar firmado na rocha, a casa vai cair. Ela não vai suportar o vento. Então o que Jesus convida a fazermos é termos a coragem de fazer aquilo que talvez somos os mais especialistas da face da terra em fazer, que é mascarar a nossa vida, que é criar exatamente uma casca aparente firme na nossa vida, mas que debaixo tem apenas um terreno arenoso e que, se for construído ali, vai desmoronar mais cedo ou mais tarde, e como diz aqui o final do nosso texto, vai ser grande a ruína da vida. Jesus convida a irmos a fundo. E ir a fundo, ir na rocha, tem a ver com duas coisas que também são bem importantes, destacadas no nosso texto, quando nós olhamos para o homem prudente. Tem a ver com ouvir a palavra dele e a praticar. Muitos querem apenas ouvir, como é o caso do segundo, ele até ouvia também, mas não praticava. Outros querem também apenas praticar, mas praticar sem ouvir também não leva a lugar nenhum. Jesus nos convida a ouvir e praticar. Em outras palavras, uma fé que não é ativa, ela é uma fé morta. E uma prática que não é fundamentada, ela também se torna um mero ativismo. Fé que não é ativa, que não é colocada em prática, né? Ouvir e não praticar, ela é uma fé morta, ela não serve para nada. O que adianta eu saber um monte de coisas, um monte de teoria, saber ter informações a respeito de Deus, confessar as palavras da fé cristã com a boca, mas no coração não viver isso e não praticar, não viver isso no meu dia a dia. E ao mesmo tempo, tem muita gente que faz muita coisa. Ajuda, corre atrás, está sempre disposta para fazer qualquer coisa pelas pessoas. Tem pessoas que têm um jeito de viver exemplar, mas que não estão baseados no ouvir, na fé, na palavra. E sabe onde isso também leva? A lugar nenhum. Também isto leva à tragédia, por incrível que pareça. Se olharmos para a carta de Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14, lá, Tiago vai convidar as pessoas a refletir sobre essas duas asas do avião que são necessárias para fazer um avião voar, comparando com a nossa vida: fé e obras. Uma fé sem obras, Tiago vai falar que é morta. E muitos vão retrucar nesta hora e vão dizer: mas nós não somos salvos por obras. E não é isso que o Tiago está falando. Apenas Tiago convida
a pessoa então a mostrar a sua fé sem as obras, que ele pelas obras vai mostrar a sua fé. Ele não está jogando a fé fora. Na época da Reforma, alguns dos reformadores, inclusive Lutero, teve muita dificuldade no momento inicial com a carta de Tiago, porque eles vinham de um contexto onde a salvação era pregada como que se acontecesse somente pelas obras, né? Comprando a salvação. E Lutero vem meio como que gato escaldado, né? Que tem medo de água fria, e quase que ele joga a carta de Tiago fora. Mas Tiago vai chamar a atenção para algo muito importante. Uma fé sem obras é morta. E ao mesmo tempo nós vamos ver no apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, por exemplo, que nós vivemos pela fé. Nós não somos salvos pelas obras da lei. Né? Romanos 3 vai dizer, né, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Mas são duas coisas que são apresentadas como necessárias e que Jesus convida a caminharmos com as duas. Ouvir e praticar. Fé e obras como algo necessário para que assim a nossa vida esteja sendo, sim, edificada sobre a rocha, que é Ele mesmo. Quando pensamos fé e obras, muitas vezes também precisamos nos perguntar, tá, mas o que são estas obras? E geralmente as obras, quando são pregadas a partir da palavra, são relacionadas a atos ou a gestos de bondade, de caridade por alguém. E obviamente isso não é errado. Mas se resumíssemos boas obras apenas a algo que fazemos, no sentido assim de forma planejada, intencionada por alguém, por exemplo, agora são dias frios, e agora a gente pensa a partir, né, da minha fé cristã, se eu sei de alguém que está com necessidade, e vou lá e ajudo essa pessoa, levo um cobertor, levo roupas quentes para ela, faço uma campanha de agasalho e ajudo, isto é uma boa obra? Claro que isto é uma boa obra. Mas boas obras não são apenas isto. Não são apenas estes atos de bondade que acontecem de forma planejada. Na verdade, estes atos de bondade, geralmente o nosso coração é bem enganoso e é como que se lá no fundo nós tivéssemos aquela sensação assim até de dever cumprido. Por quê? Porque lá no fundo a gente gosta de contabilizar, né, de colocar na nossa listinha de coisas boas que fazemos. Existe até o ditado popular que diz, já fiz a minha boa ação de hoje. Estas coisas não têm grande peso para Deus. Claro que Deus se alegra e nos desafia a fazer isso. Mas por causa do nosso coração, que muitas vezes é bem enganoso, geralmente a gente não lida bem com isso. A gente lá no fundo se torna orgulhoso com isso. Lá no fundo. Talvez lá num âmbito até inconsciente às vezes. Por isso que quando nós pensamos em boas obras, Jesus está falando muito mais do que estes momentos de obras planejadas. Boas obras têm a ver com o todo da nossa vida. Tudo o que nós fazemos neste mundo está na dimensão das boas obras. Nós não somos salvos pelo que fazemos, pelas boas obras. Somos salvos por quem somos, em Jesus, o Filho de Deus que vem até nós e nos presenteia a salvação, e quando nós dizemos sim para Ele, quando nós o convidamos para habitar em nosso coração, já não somos mais nós que vivemos, mas Ele vive em nós. Nós morremos para nós mesmos. A palavra nos desafia a pensar e olhar assim. Então, e é isso que nos salva. É quem nós somos. Se Jesus está em nós, nós agora somos dele. E o Pai olha para nós e enxerga em nós o seu Filho. E isso nos qualifica para a salvação. Isso é graça, isso é presente. Nós não somos salvos por boas obras, porque não somos salvos por aquilo que fazemos. E todo o nosso viver, tudo que tem a ver com a rotina diária na nossa vida, está na dimensão das boas obras. E por que isso é importante pensar dessa forma? Porque senão nós começamos a dividir a nossa vida em departamentos. Né? O departamento das boas obras e o outro departamento, que talvez tenha um nome qualquer. E aí, quando nós vamos fazer o bem para alguém, somos pessoas excelentes, sorrimos, estamos lá dispostas a ajudar. Mas talvez quando estamos em casa, ou estamos até sozinhos, aí essa pessoa se transforma em alguém desconhecido para as outras pessoas. Então, quando pensamos em boas obras, sim, quando fazemos algo para alguém,
mas também quando estamos sozinhos, quando ninguém está vendo, quando estamos lá, nós conosco mesmos. Daria para falar até dessa forma. E esse é o grande diferencial da vida. Quando Jesus, lá em João 4, é relatado que ele teve um encontro com uma mulher samaritana, Jesus vinha caminhando, eles vinham pela região da Samaria, numa localidade chamada Sicar, lá onde Jacó havia doado um terreno para o seu filho José, lá onde tinha o poço de Jacó. Naquele local acontece um encontro de Jesus com aquela mulher samaritana ao meio-dia. E Jesus vai conversando com ela, e ela vai falando da água, e ele vai falando da água da vida, e que ele é essa água que ela precisava para ter sentido para a vida. E ela vai perguntando, e obviamente ela não tem clareza daquilo que Jesus está falando, mas Jesus vai se revelando para ela. E aí na sequência ela faz uma pergunta para Jesus. Jesus, os nossos pais falaram que esse local aqui é o local certo de adorar. Vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar certo para adorar. Onde que é o lugar certo para adorar? Aquela mulher pergunta para Jesus. E Jesus, com aquele amor maravilhoso, vindo da parte de Deus, vai dizer para ela, olha, vai chegar o dia que vocês vão perceber que não é a questão de lugar, não é nem aqui e nem lá. A questão, e aqueles que o Pai procura para serem seus adoradores, é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em outras palavras, aqueles que vivem em adoração, que vivem todo o tempo para adorar e para louvar ao Senhor. A palavra adorar significa prostrar-se, prostrar-se diante de Deus. E quando agora Jesus nos convida a o adorarmos em espírito e em verdade, na verdade é isso que ele está fazendo, convidando a ouvirmos a palavra e a praticarmos. Em tudo que nós fizermos, em palavras, em ações, em pensamentos, fazermos para o Senhor. E aí nós perceberemos que a nossa vida vai entrando num outro patamar, num patamar diferenciado. Nós vamos percebendo que não viveremos assim apenas na superfície, aquela casca que muitos enxergam e acham que é algo rígido, forte, que sustenta a vida de alguém. Vamos saindo dessa loucura que o nosso mundo convida a vivermos. O nosso mundo convida a vivermos uma vida de máscaras, uma vida de aparência, uma vida que eu coloco a minha foto na rede social, fazendo o bem para alguém e feliz e sempre feliz. E Jesus convida a irmos além disso, a cavocarmos e a procurarmos onde há a rocha. E isso acontece não apenas uma vez, mas acontece no meu dia a dia, onde eu sei que ali tem a rocha, eu vou cavocar e vou viver com o Senhor e vou construir a minha casa, a minha vida desta forma e neste local. E isso agora independe daquilo que os outros falam a respeito de mim. Isso agora faz com que eu não me torne apenas alguém que pontue alguns momentos para viver com o Senhor, escolhendo de um dia, final de semana, domingo, aí é um dia que eu quero viver com Deus. E os outros dias nem tanto. Então isso até nos livra de uma vida simplória, de uma vida simplista, de uma vida na superfície. Jesus nos convida a nos aprofundarmos com Ele e vivermos para Ele. Sabe por quê? Porque virão aqueles dias onde vai cair a chuva, onde os rios vão transbordar, onde os ventos vão soprar e bater com força contra aquela casa. E lembrando bem que quando o vento bate com força, se numa casa física, na nossa casa física, já faz estrago grande, imagina na nossa vida diante de Deus. Então, se não estivermos bem fundamentados, cairemos. Mas se estivermos na rocha, o Senhor nos garante que conseguiremos sim sair dessa superfície e termos uma vida que vão vir os dias difíceis e conseguiremos ir adiante, porque nós temos um Deus em quem nós queremos, porque nós temos um Deus para quem olhar, nós temos um Deus com quem viver. Eu pergunto a você, como está a tua vida? Com qual personagem deste texto você se identifica? Com a pessoa prudente ou com a pessoa insensata?
E o nosso desafio para mim e para você, o convite que Jesus faz a nós é: sejamos prudentes. Não vivamos de forma simplista nesse mundo. Na semana que inicia, eu desejo que Deus te abençoe e te guarde ricamente para que você, dia a dia, construa o teu viver contigo, com a tua família, com as pessoas com as quais você convive, de uma forma prudente, sábia, na rocha. E essa rocha tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Convido a orarmos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos imensamente, porque em todas as coisas nós percebemos que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre, como diz a tua palavra, Senhor. E é nessa graça e nessa tua misericórdia que queremos nos apegar, Senhor Deus, porque somos falhos, somos pecadores e muitas vezes temos andado, Senhor Deus, na superfície ou até construindo muitas vezes a nossa vida, Senhor Deus, sobre coisas instáveis, que às vezes até têm aparência, mas que na verdade vão afundar a nossa vida quando vierem as primeiras dificuldades. Nos ajude, Senhor Deus, a repensarmos o nosso viver, a refletir na tua palavra e que teu Espírito Santo nos dê clareza da tua vontade para o nosso viver. Abençoe, Senhor Deus, de uma forma bem especial as famílias que foram afetadas na última semana, que perderam seus queridos diante do vendaval que aconteceu. Também lembramos das famílias enlutadas por outros motivos, Senhor Deus, por doença, por alguma situação trágica, Senhor Deus, ou pela morte natural em si, Senhor. Queremos clamar pelo teu socorro e teu cuidado e o consolo bem especial e presente na vida de cada um, Senhor. E também as pessoas que tiveram perdas materiais, perderam as suas casas, nós clamamos assim por tua ajuda, para que elas também consigam reconstruir aquilo ao qual elas perderam, Senhor Deus. E toda a nossa vida queremos colocar nas tuas mãos, pedimos por nossa cidade, Senhor Deus, por nosso país, pedimos mais uma vez por nossos governantes, Senhor Deus, dê a certeza da tua presença na vida deles e que eles governem espelhados no Senhor, com justiça, com equidade, para que a tua vontade seja feita também no nosso país. Nós assim oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Nas últimas semanas nós estávamos planejando o retorno presencial das nossas atividades. Por causa do agravamento do contágio aqui na nossa cidade, decidimos ainda aguardar mais um tempo. Não temos uma data definida do retorno aos nossos cultos, mas aguardamos com carinho essa data e oramos adiante ao Senhor para que Ele nos dê clareza também do que fazer e de como fazer. Enquanto isso, continuaremos com as transmissões online. Terças à noite, o estudo bíblico às 20 horas, no Facebook, Meu Quitopava Central. E aos domingos pela manhã, às 9 horas, no canal do YouTube, Meu Quitopava Central. Que Deus te abençoe ricamente também adiante no teu viver. E se você quiser e puder continuar ofertando para o nosso trabalho, que Deus te abençoe também, os dados estão aí na tela. Somos muito gratos a cada um que tem contribuído e tem sustentado esse trabalho até aqui. Deus te abençoe. Vamos louvar ao nosso Deus e assim eu desejo um abençoado domingo e uma abençoada semana a você. Nosso Salvador ressuscitou e do túmulo se levantou. Alegria espanta a escuridão quando Cristo dá perdão, e com Ele viveremos em eterna glória lá na luz. Sem prazer, sem fim teremos, por sermos amigos de Jesus. Lá na cruz Jesus venceu por mim, morte, inferno, Satanás, enfim. E nós cantaremos sem cessar, que Jesus vitória dá, e com Ele viveremos em eterna glória lá na luz. Sem prazer, sem fim teremos, por sermos amigos de Jesus. Oh, que maravilha, salvo estou,
e viveremos em eterna glória lá na luz. Sim, prazer sem fim teremos por sermos